Bom, gente, vamos lá. Olha, o tema de hoje é o seguinte. O tema da minha ministração hoje é o seguinte. Me sinto fraco na fé. Me sinto fraco na fé. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu quero começar lendo o texto da palavra que está no livro de Marcos, capítulo 11, e o versículo é o 22. Marcos 11, 22, que diz assim. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. A grande realidade é que muitas vezes, na trajetória da jornada da fé, nessa trajetória que nós estamos, nessa caminhada que nós estamos, sim, muitas vezes a gente realmente se sente fraco na fé. A gente se sente fraco. Essa é uma realidade, certo? Não podemos dizer que isso não acontece, porque isso acontece. Aconteceu com grandes homens de Deus, né? Aconteceu com Elias. Elias chegou ao ponto de ir para a caverna, né? Aconteceu com Elias, aconteceu com Moisés. Aconteceu, gente, com tanto personagem bíblico que a gente vê que existiu um momento na vida deles, né? Que eles passaram por adversidade, passaram por lutas, por tribulações e realmente eles se sentiram fracos na fé. E com certeza, você também pode estar passando, certo? Ou já passou por algumas fases, né, de fraqueza espiritual, fraqueza na fé. E a grande realidade é como é que eu posso, pastor, vencer esse momento? Porque eu não quero permanecer desse jeito. O que eu quero na realidade é superar. O que eu quero é vencer, o que eu quero é conquistar, certo? O que eu quero é ter forças espirituais. O que eu quero é que a minha fé seja acrescentada. E como é que eu posso trabalhar isso, certo? Hoje eu vou deixar aqui para você 4 chaves. 4 chaves de extrema importância para você, certo? É vencer, se superar e se fortalecer na fé, em nome do Senhor Jesus. A primeira chave que eu quero deixar hoje aqui para você é o seguinte: foco em Deus e na solução. Foco em Deus e na solução. Gente, uma coisa que você precisa entender é que todas as vezes que você está passando por uma situação difícil, por uma luta, por uma tribulação, quanto mais você foca no problema, mais desfocado de Deus você fica. Vou repetir para você. Quanto mais você foca no problema, mais desfocado de Deus você fica. Lembra do povo de Israel diante de Golias? Eles estavam focados, né, completamente no Golias. E estavam desfocando de Deus. E quanto mais Golias se apresentava, e a Bíblia diz que ele se apresentou durante 40 dias. Você consegue imaginar isso? 40 dias se apresentando diante do povo de Israel. E o povo de Israel, a cada dia, certo? Eles recuavam, eles ficavam com medo exatamente de Golias. E Golias ia crescendo cada dia mais. Cada dia que eles se apresentavam de uma forma, ao ponto que ele já estava debochando do povo de Deus. Olha como isso é sério, gente. Por quê? Porque o foco deles estava em Golias e não no Senhor. Quando a gente vê que Davi se apresenta ali, certo? Leva ali o lanche para os seus irmãos, né? Ele se apresenta ali e ele vê Golias. Gente, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a gente vê que o seu foco estava em Deus, certo? Ele diz, quem é esse incircunciso? Olha só, para afrontar o exército do Deus vivo. Quem é ele? Quem ele pensa que ele é, certo? A palavra incircunciso significa aquele que não tem aliança com Deus, né? Aquele que não tem, sabe, intimidade com o Senhor. E ele entendia perfeitamente, certo? Que o povo de Israel era o povo de Deus, que tinha uma aliança com Deus. Olha como isso é sério, certo? Dentro do processo, certo? De você se fortalecer na fé. O povo de Israel estava fraco na fé. Por quê? Porque estava desfocado de Deus. Todas as vezes que você desfoca de Deus, que você foca mais no problema do que na solução que vem de Deus, certo? O inimigo, ele vai se fortalecer e ele vai crescer. Por isso, hoje, a chave de Deus para a sua vida é essa. Foca em Deus. Você pode estar vendo gigantes,
mas foca em Deus. Foca na solução. A solução está no Senhor. Quanto mais você foca em Deus, mais o seu potencial se desenvolve. Mais sabedoria e direção do Senhor você vai ter na sua vida. Você sabia que quando uma pessoa ela fica focando no problema, sabe? Ela fica ali presa, sua mente, ela não tem ideia, ela não desenvolve. A mente da pessoa fica como se estivesse dentro de um cativeiro, fica preso, sabe? Fica presa. As coisas não acontecem, sabe por quê? Porque o foco não está no Senhor, não está em Deus, não está na solução. E é isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles ficaram tão focados no gigante que eles não estavam vendo mais a grandeza de Deus, certo? Olha que coisa interessante. E quando ele chegou ali, gente, né, Davi focado no Senhor, aí a visão era totalmente contrária. É como se o gigante não fosse nada. Para Israel, o gigante era tudo. E às vezes é assim que você está. Você está tão focado no teu problema, você está tão focado no teu gigante, que parece que Deus está desaparecendo dos teus olhos. Parece que Deus está desaparecendo do teu coração. Às vezes a pessoa diz assim, é porque é tão grande o pastor, mas o que é mais grande do que o teu Senhor? O que é mais grande no mundo espiritual do que o nome de Jesus? Me diga, o que é mais grande no mundo espiritual do que o nosso Senhor, que fez os céus e a terra? É como o salmista diz, eu elevo os meus olhos para os montes, olha só, de onde me virá o socorro? O meu socorro, gente, ele estava em apuro, exatamente. O Salmo 121 é um salmo, sabe, de alguém que está passando um momento tão difícil, que ele chega a olhar para os céus, e ele diz exatamente essa frase, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem de Deus, que fez os céus e a terra. Portanto, essa é a primeira chave. Hoje, olhe para o Senhor, hoje olhe para Deus, não importa, porque você não pode andar por vista. A gente não anda por vista. A gente anda por fé. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, levante uma das suas mãos onde você está e diga, eu creio e eu tomo posse para a minha vida dessa primeira chave. Em nome do Senhor Jesus. A segunda chave que eu quero deixar aqui. Pastor, me sinto fraco na fé. Como é que eu posso vencer? E agora, o que eu faço? Escute isso que eu vou te falar. Isso aqui é muito forte. Gente, isso aqui é muito forte. Saia de perto de pessoas pessimistas. Exatamente isso. Saia de perto de pessoas pessimistas. Gente, as pessoas pessimistas, elas são um problema sério na vida de quem tem promessa de Deus. Escute o que eu estou lhe falando. As pessoas pessimistas são um problema sério de quem tem promessa de Deus. A Bíblia nos mostra, gente, aqueles 12 espias, certo? Eles foram, certo, para espiar a terra, mas aqueles 10 eram pessoas pessimistas. E todos aqui, pelo menos eu creio que a maioria sabe da história. Aqueles 10 voltaram com um relatório negativo. E simplesmente eles conseguiram influenciar toda aquela multidão. Gente, era milhões de pessoas. Foram influenciados por 10 pessoas. A fé daquela nação ali, do povo que saiu, né, que vinha caminhando no Egito, já não era muito boa. Sempre eles queriam voltar para trás, sempre eles queriam abandonar a jornada. E aí, quando chega essa notícia, aí pronto, piorou de vez. Você já percebeu que é assim mesmo é a sua vida? Assim mesmo é a nossa vida, gente. Certo? A gente está na jornada da fé. A gente passa pelas lutas, a gente passa pelas provas, a gente passa pelas adversidades. As coisas não são fáceis, certo? E muitas vezes a gente vai caminhando pela graça de Deus, certo? Mas se você ficar perto
de pessoas pessimistas. Sabe aquela pessoa que fala, você não vai vencer. Olha, eu acho que isso não é para você. Olha, você está sofrendo demais. Olha, é melhor você parar de seguir ao Senhor. Olha, você está no fundo do poço. Ninguém olha por você. Ninguém te ajuda. Certo? Aí você tem ali, sabe, uma palavra. Você está esperando uma palavra de consolo. Aí vem uma palavra de derrota. Gente, são os pessimistas. Exatamente isso, certo? Às vezes as pessoas olham para você diante da tua situação, né? Você está passando por uma situação difícil, e em vez da pessoa chegar e falar assim, olha, você pode dar a volta por cima. Você pode sair do fundo desse poço, mas eu estou no fundo do poço. Tu pode sair do fundo desse poço, certo? Você pode ser uma pessoa melhor, você pode conseguir, certo, vencer na vida. Gente, é muito difícil, certo? Tem mais gente que chega para dizer que não tem mais jeito, certo? Tem mais gente para dizer, certo, que a tua vida é um fracasso, do que realmente alguém que possa dizer para você que você pode vencer. É assim mesmo que acontece. Tanto que, se você for observar, 10 disseram não podemos, e só 2 disseram nós podemos. Exatamente, a história se repete. Parece que tem 10 dizendo que não vai dar certo, aí 12 está dizendo vai dar certo. Glória a Deus, né? Talvez você esteja vivendo exatamente isso que eu estou falando hoje, né? Exatamente. Hoje você está ouvindo alguém falar para você, vai dar certo, o Senhor é contigo. Talvez você ouviu de uns 10 dizendo, não vai dar certo, não vai conseguir. Mas hoje, escute o que eu estou lhe falando, porque a última palavra não é do homem na sua vida. Grava isso que eu estou te falando. A última palavra não é do homem. A última palavra é de Deus na sua vida. E a palavra do Senhor hoje para você é essa: vai dar certo. O Senhor é contigo. Não importa a situação que você está. O Senhor é especialista, certo, em mudar história, em mudar a tua vida, em transformar a tua vergonha em honra e vitória, em nome do Senhor Jesus. A terceira chave que eu quero deixar hoje aqui para você: me sinto fraco, pastor, na fé, e agora o que eu tenho que fazer? Gente, fica perto de pessoas de oração. Gente, fica perto de pessoas de oração. Quem ora tem intimidade com Deus. O que você precisa é de pessoas que tenham uma vida de oração. Porque quem tem vida de oração, gente, influencia aqueles que não têm. Quem tem vida de oração, certo? Ele tem poder espiritual, tem direção de Deus, tem sabedoria de Deus para te ajudar a vencer. Pessoas, certo, que são designados por Deus para te ajudar nesse processo que você está passando. Se você se sente fraco, fica perto de pessoas de oração, porque você vai receber ajuda de oração e você com certeza vai começar a desenvolver uma rotina de oração na sua vida. Eu acho muito interessante ali o caso de Daniel. Daniel estava passando por uma luta, passando por uma prova, certo? O rei colocou todo mundo debaixo da prova, certo? Porque ele queria a interpretação de um sonho, gente. E ele disse, olha, se ninguém aqui, certo, dá conta de dar essa interpretação, todo mundo vai morrer nesse reinado. Gente, olha a prova. O que ele foi fazer, gente? Ele ficou triste? Ele ficou magoado? Ele ficou preocupado? O que foi que ele foi fazer? É o primeiro ponto. Foco em Deus. Exatamente. Primeiro ele disse, eu vou focar no Senhor. Eu vou buscar a presença de Deus. Mas ele foi, antes disso, falar com 3 amigos. 3 amigos. Veja, não foi 10. Veja, não foi 100. Veja, não foi 50. Foi apenas 3 amigos. E ele contou a situação para eles. E os seus amigos disseram, nós vamos orar junto com você. Entenda bem isso que eu vou te explicar. Não saia contando a sua vida para qualquer pessoa. Não conta a tua fraqueza.
Não conta o que você está passando hoje para qualquer pessoa. Tem muita gente que só quer ouvir a tua fraqueza. Tem muita gente que só quer ter informação da tua vida. Eles não vão te ajudar. Eles não vão te ajudar em nada. Grava isso que eu estou te explicando. Tem muita gente que só quer ouvir as tuas palavras, o que você está enfrentando, certo? O teu desânimo, que tu tá triste e ele tá te ouvindo. Ele tá te ouvindo. No final, ele só faz bater na tua costa e diz, é assim mesmo. Não vai fazer nada por você. Não vai dobrar o joelho e orar por você. Não vai interceder diante do Pai por você. Aliás, tem muita gente que ele só quer te ouvir porque ele tem a inveja de você. E quanto mais você se sente fraco, quanto mais você está caminhando para o fracasso e a derrota espiritual, se depender dele, ele dá um empurrão na tua costa para você cair nesse abismo de uma vez por todas. Grava isso que eu estou te explicando. Não confunda conhecido com verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos são poucos. Os verdadeiros amigos se importam com você. Por isso, se você se sente fraco na fé, não saia falando da sua vida para qualquer pessoa. Não pega o teu telefone, não fica mandando WhatsApp para os outros, não. Não faça isso. O que eu tenho que fazer, pastor? Fale com as pessoas de oração. Pessoas certas. Você precisa entender isso, certo? Porque as pessoas certas vão ajudar você. Vão se importar com a sua vida. Aqueles amigos de Daniel se importaram com Daniel. Aquelas mulheres que estavam à disposição de Esther, lembra do texto lá que diz, no livro de Esther, aquelas mulheres até fizeram jejum com Esther. Sabe por quê? Porque elas se importavam com Esther. Gente, aquelas mulheres não faziam parte da nação de Israel. Elas não tinham nada a ver com aquela história, certo? Que o Ramã tinha ali tramado, né? A morte, né? De todo o povo judeu. Eles não tinham nada a ver com aquilo. Elas não tinham nada a ver. Mas elas amavam Esther. Elas gostavam de Esther. Então elas também jejuaram. Elas também se esforçaram junto com Esther. Grava isso. Não são todas as pessoas, certo? Que você tem que contar o que você está sentindo, certo? Porque às vezes só quer receber informação. Não te ajuda em nada. Mas quando você tem pessoas de oração, assim como tinha Daniel, assim como tinha Esther, gente, pode ter certeza. Elas vão te ajudar. Elas vão te ajudar, né? Tem amigos que é igual os amigos de Jó, né? Só quer largar pedra, né? Só quer ouvir, largar pedra, acusar. Cuidado. Você tem que ter amigos de oração. Sabe? Aqueles amigos, gente, que é igual aqueles 4 que levaram o paralítico. Lembra dos 4? Tem um texto na Bíblia, lá no Novo Testamento. A pessoa estava paralítico, certo? E deitado ali naquela maca, carregado por 4 homens, né? Carregado por 4 homens. Quando eles chegaram na porta ali daquela casa, tinha tanta gente. Aí eles disseram assim, não tem jeito, a gente até tentou te ajudar, mas aí a gente vai ter que voltar, porque tá cheia a casa. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Eles olharam e disseram assim, nós estamos contigo, nós não vamos te largar. Vamos subir pela escada lateral dessa casa, mas nós vamos te apresentar. Nós vamos fazer hoje. Hoje você vai chegar de um jeito ou de outro até a presença de Jesus. Isso é amigo. E eles
Levaram, certo, pela escada, cavaram ali no terraço, né? Tiraram ali, fizeram um buraco e desceram aquele homem pelas cordas até a presença de Jesus. Gente, isso são verdadeiros amigos, amigos de oração, amigos que estão juntos, pessoas que estão com você, pessoas que se importam com você. É esse tipo de pessoas que você tem que abrir o teu coração no momento em que você se sentir fraco na fé. A última que eu vou falar aqui para você, certo? Para mim fechar aqui com você. Se você está recebendo essa palavra, digita aqui no chat agora. Eu tomo posse da palavra de Deus. Eu creio e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Digita aqui no chat. Eu vou trazer já a última chave para a sua vida. Mas eu quero ver se você está recebendo. Se você está tomando posse da palavra do Senhor, digita aqui no chat agora. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Tem muita gente já começando a digitar aqui. Digita aqui nos comentários, digita no chat, meu irmão. Toma posse, porque é bênção de Deus, é direção de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá, gente, para me fechar, muita gente aqui digitando, isso, glorifica o Senhor, toma posse da palavra, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, última chave que eu quero deixar. Peça orientação de pessoas espirituais. Exatamente. Peça orientações de pessoas espirituais. Está dentro um pouco daquilo que eu acabei de falar. Gente, tem pessoas, grava isso que eu vou te falar agora, porque isso é para mim fechar com você essa mensagem. Tem pessoas designadas por Deus para trazer uma direção de Deus para a sua vida. Assim como existem pessoas designadas pelo diabo para destruir a tua vida, principalmente quando você se sente fraco na fé. Você sabia disso, gente? Gente, isso é muito forte. Pessoas designadas por Deus, gente, para orientar. Vamos lá? Você quer ver na Bíblia? Elias era o mestre de Eliseu. Ou seja, Elias era designado por Deus para orientar a Eliseu no santo ministério. Paulo foi designado por Deus para orientar ao jovem Timóteo, exatamente, ao santo ministério. Jetro, o sogro de Moisés, foi designado por Deus para orientar Moisés diante daquela multidão em como ele deveria atender e levantar uma liderança no deserto. Gente, grava isso. Sempre tem pessoas designadas por Deus para te dar uma orientação. Moisés foi designado por Deus para orientar a Josué. E assim sucessivamente. Sempre vai existir alguém. E é isso que você precisa entender. Pastor, eu estou me sentindo fraco na fé. Você tem que ter essa pessoa. Você tem que ter essa pessoa. Sabe o que acontece muitas vezes? É que você não tem. E por você não ter, você fala com qualquer pessoa. E muitas vezes essas pessoas, às vezes que você fala, elas não estão preparadas. Elas não têm como te dar uma direção, porque elas não são designadas por Deus para a sua vida. E muitas vezes também não se importa com o que você está passando. Então o que acontece? Ela te dá um conselho errado. Ela te dá um conselho, certo? Que na realidade não é um conselho. É um mau conselho, né? É mais uma opinião, né? Essa que seria a palavra. É mais uma opinião do que de fato um conselho para a sua vida. Cuidado com opiniões e que você acha que é um conselho. Você está passando às vezes por uma crise no teu casamento. Você pega opinião, não pega um conselho. Você está vivendo um problema de vícios. Você pega uma opinião
não pega um conselho. Você está se sentindo fraco na fé, você pega uma opinião, você não toma um conselho, certo? Você está passando uma crise na tua vida sentimental, você pega uma opinião, você não toma um conselho. Por quê? Qual é a diferença, pastor? Grava isso que eu vou te explicar. Grava isso, que é para me fechar com você. A pessoa que dá uma opinião, ela não se importa, ela joga a palavra ao vento. Uma pessoa que dá um conselho, ele te dá uma direção. E quando ele te dá uma direção, ele sempre vai mostrar para você os prós e os contras dessa direção. O certo é você perguntar. Se ele não falar, você pergunta qual é os prós e os contras. São pessoas certas. Pessoas certas. Quem dá direção são pessoas certas na sua vida. São pessoas que têm sabedoria de Deus para te instruir. E isso vai fazer você, certo, vencer na vida. Vai fazer com que você evite tomar decisões erradas na sua vida. Evite você ser influenciada pelos impulsos da sua vida. Seja influenciada pela ansiedade da sua vida. Gente, isso é muito sério que eu estou te explicando. Isso é muito sério. E vou te falar mais. Gente, as pessoas espirituais designadas por Deus, geralmente 99,9% pode contrariar a tua vontade naquele exato momento. Sério, pastor? Sério. Porque às vezes você está na rota de colisão. Você está na rota da desgraça. E aquela pessoa espiritual, ela tem discernimento de Deus, ela te avisa e você não gosta. Você não gosta. Porque tu quer fazer do teu jeito. Tu quer que as coisas saiam da tua forma. Mas o Senhor te coloca a pessoa certa. A pessoa exata. E ela vai falar o que você precisa ouvir. E não o que você quer ouvir. Muito cuidado na sua vida. Porque lembra que eu falei? O diabo coloca uma pessoa designada por ele para destruir a sua vida. Mas a pessoa designada por Deus, ela está na sua vida para te dar o livramento e para te dar a direção. Por isso, escute, toma posse da palavra do Senhor, viva na rota da obediência de Deus. E eu vou fechar agora. Agora eu fecho com você. Agora eu fecho com você. Pastor, pelo amor do Senhor Jesus, como é que eu posso saber que uma pessoa é designada por Deus para a minha vida? Ela é espiritual, de Deus mesmo, e a pessoa certa. Gente, é simples. É muito simples. Primeiro, testemunho de vida. Não é o que ela fala. É o que ela é o que ela faz. O seu testemunho é uma carta aberta. Nunca tome conselho e nem considere uma pessoa espiritual pelo que ela fala. É pelo testemunho que ela dá. Ela é uma carta aberta para todos que possam ler, fazer a leitura. É como Jesus disse: não se conhece a árvore se ela é boa somente pelas flores, somente pelas folhas, porque ela é frondosa, porque ela é bonita. Jesus foi muito claro: se conhece se a árvore é boa ou se a árvore é má pelos frutos que ela produz. Portanto, grava isso. Grava isso. Estou fraco na fé. Aí eu vou tomar conselho. Cuidado. Com quem você vai tomar conselho? Com quem você vai abrir o teu coração? Quem é essa pessoa que vai falar? Que vida ela tem para falar para você? É isso que você precisa pensar. Senão, acaba que você fica mais fraco ainda, mais desanimado ainda, e abrir o coração para uma pessoa errada,
que não vai fazer nada pela sua vida, que não vai contribuir em nada com você. E a situação, em vez de haver uma mudança, vai continuar da mesma forma ou vai piorar de vez. Portanto, essas são as 4 chaves que eu quero deixar hoje aqui para você. Que você possa focar em Deus e na solução. Deus é a nossa solução. Que você possa realmente sair de perto de pessoas pessimistas. E tem mais, hein? Os pessimistas não gostam de ir embora, não. É você que tem que sair de perto desse tipo de gente. Tem que sair fora. Terceiro, fique perto de pessoas de oração. Pessoas que oram, pessoas que têm vida com Deus. Também não é que fala que ora, é que ora de fato. E como é que eu sei que uma pessoa de fato ora? Pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Porque quem ora tem comportamento e atitude diferentes. Não vou nem aprofundar porque eu já estou fechando, né? E a última, peço oração de pessoas espirituais para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Levante as suas mãos e diga: eu creio e eu recebo. Eu tomo posse da palavra de Deus para a minha vida. Feche a mão e diga: em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida.